Oi, olha eu voltando aqui para mais uma aulinha para vocês. Eu resolvi separar as aulas, né? A correção da matriz que vocês assistiram agora há pouco, e depois essa correção da página 57, exercício número 10, lá o exercício de aprendizagem número 10. Tá bom? Resolvi separar, fica mais fácil para a gente entender, fica mais fácil para você procurar o vídeo depois na playlist. Acho que a organização fica melhor dessa forma, se eu fosse corrigindo tudo pelo outro vídeo. Mais uma vez, bom dia a todos, eu espero que todo mundo esteja bem, todo mundo tranquilo. Não deixem de assinar nossa lista de presença, tá? Ela é fundamental. Todo vídeo eu falo isso, né? E todos os vídeos eu vou falar daqui para frente, tá? Para vocês não esquecerem disso. Estamos trabalhando aí no capítulo 2, Movimentos da Terra. E nessa correção desse exercício especificamente, tá? Neste exercício da página 57, nós vamos trabalhar aí, nós vamos lembrar de conceitos ou trabalhar, né, conceitos sobre o movimento. Vocês sabem que eu sempre gosto de recapitular tudo aqui, né, um pouquinho antes. Movimento de rotação, porque através de recapitular, dessa lembrança aqui, você nunca mais vai esquecer dessas coisas que eu estou dizendo. Quando chegar no dia da prova, você vai arrebentar a boca do balão, né? Movimento de rotação, tá? Pessoal, o movimento de rotação aí, ele corresponde então ao movimento realizado pela Terra. Olha a Terra aqui, não saiu muito bonitinha não. É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, tá? E a Terra gira no sentido anti-horário, né? Se ela gira no sentido anti-horário, eu posso determinar então que o movimento de rotação, né, a Terra sempre vai fazer de oeste para leste. Eita, professor Leado. De oeste para leste, tá bom? O tempo que a Terra leva, né, para dar um giro em torno do seu próprio eixo, se a gente pegar precisamente de forma bem certinha, o tempo que a Terra vai demorar para dar um giro em torno do seu próprio eixo é exatamente 23 horas e 56 minutos. Este é o tempo exato que a Terra demora para dar um giro em torno do seu próprio eixo. Só que nós vamos considerar, para esse giro da Terra, nós vamos arredondar para 24 horas, que é a mesma coisa que um dia. Não é isso? Já falamos nas outras aulas, né? Lembramos desses conceitos todos. O interessante é que nós pensamos aqui, agora eu vou passar para esse lado aqui, que a Terra, ao fazer o seu movimento de rotação, no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o seu formato arredondado, né, esse formato meio arredondado que a Terra tem, a gente pode pensar que enquanto uma das faces aqui é iluminada pelo Sol, enquanto um lado dela, né, é iluminado pelo Sol, a outra face, a parte que está atrás aqui, ó, que não está sendo iluminada pelo Sol, né, ela vai estar completamente o quê? Escura. Tá? Então, no movimento de rotação, uma das faces da Terra, né, ela vai estar voltada para o Sol e a outra não vai estar. Né? Ela não vai estar voltada para o Sol. E à medida que a Terra vai fazendo o seu movimento, aquela que não estava voltada para o Sol, aquela que estava escura, né, ela começa a aparecer lá para o Sol. E isso, né, este formato e essa posição que vão dar origem aí ao que nós chamamos de dias e noites. Também já expliquei isso para vocês. Vocês estão sabendo, estão matando a pau isso aqui já.
não é verdade? Então, em função do formato arredondado da Terra, enquanto uma das suas faces é iluminada pela luz solar, pelo Sol, a outra não é iluminada, tá bom? A outra vai estar escura, é o que nós chamamos de noite, né? Ou seja, é dia na porção clara e vai estar a noite na porção escura. E à medida que ela vai fazendo o movimento, isso vai se alterando, né? Aquilo que era noite torna-se dia e aquilo que era dia vai se tornar noite, tá bom? Pessoal, para conseguir, né, completar uma volta em torno do seu próprio eixo, né, em apenas, imagina o tamanho da Terra, e ela faz esse giro em torno do seu próprio eixo em apenas 24 horas. Então significa que ela gira bem rápido, né? A velocidade do planeta Terra aí é bem alta, tá? Só que nós aqui dentro não conseguimos perceber, né, esse deslocamento, essa velocidade da Terra. Porque tudo que está no planeta Terra, tudo que está dentro dele, né, está girando na mesma velocidade. Tá bom? E assim, então como para você perceber a velocidade das coisas, olha só, quando você está num carro, por exemplo, e aí o carro está lá 100 km por hora, como que você consegue perceber que está rápido? Não é só olhando o velocímetro dele, mas se você olha pela janela, todos os outros pontos do lado de fora do carro não estão parados, e você não está a 100 km em movimento, então quando você olha, você tem a sensação daquilo, né? O seu ponto de referência é tudo aquilo que está parado, né? E aí você consegue perceber que o carro está em movimento e a 100 km por hora. Na Terra, isso é diferente. A gente não consegue perceber este movimento rápido do planeta, né? Esse movimento que ela faz super veloz em torno do seu próprio eixo, porque tudo que eu vou usar como referência dentro dele está na mesma velocidade. Então, não tem como nós utilizarmos, nós percebemos aí a velocidade da Terra, né? Então, por causa desse fato da gente não conseguir perceber, né, que para entender e estudar o movimento da Terra, nós começamos a utilizar o quê? Os astros como referência, aquilo que está do lado de fora do planeta Terra como referência para a gente verificar a velocidade ou não. O principal astro que nós temos aí como referência e o maior que a gente consegue ver aí é o Sol. Né? Se você observar o Sol, nós vamos ver que de manhã, né, ele surge lá no leste. Por volta de meio-dia, ele fica, que nós chamamos a pino, ele fica bem no meizinho assim do céu. E à medida que vai chegando na parte da tarde, ele vai se pondo no oeste. E aí nós temos a impressão com isso de que o Sol está se movimentando e a Terra que está parada. E durante muito tempo na história da humanidade, pensou-se que era dessa forma. Tá? Só que nós sabemos que é o contrário, que quem faz o movimento é a Terra. Né? O Sol está parado. E aí que nós conseguimos perceber, então, esse movimento, né? Esse giro em torno do próprio eixo, que é chamado de rotação. Lembra que a Laura, se não me falha a memória, na nossa primeira live, foi a Laura Assis, né, que deu um exemplo sobre o Sol e as sombras que se formam no quintal dela, tá? Este movimento aparente do Sol, é aparente porque o Sol não está em movimento, quem está é a Terra, é que nós conseguimos observar aí que as sombras elas vão se alterar durante o dia, né? A sombra dos objetos na superfície terrestre ela se altera. Lembra que a Laura falou que a sombra fica de diferentes tamanhos e diferentes posições no quintal dela ao longo do dia? É justamente isso, porque a Terra está fazendo o seu movimento de rotação. E aí, ora, o Sol vai estar iluminando ela de maneira diferente, tá? Então, recapitulei aí sobre movimento de rotação, né, sobre aquilo que falamos na última aula. E agora nós vamos fazer a correção do exercício de aprendizagem lá da página 57, exercício 10, que vai trazer justamente essa ideia do movimento aparente do Sol, justamente essa ideia aí da rotação do planeta e das sombras que nós estamos trabalhando aqui, e falamos também
nas nossas últimas aulas, né? Então, deixa eu passar aqui. Já escrevi bastante nesse slide. Prometo não escrever neste aqui muito, ou nem escrever. Vou passar essa imagem para cá e vou passar essa imagem para cá, porque aí fica mais fácil eu ler aqui e explicar. Então, olha o exercício 10 lá, o que ele fala? Analise as seguintes situações. Então, eu estou observando aí duas situações que ele colocou, né? Uma beirada de praia aí, uma coisa legal, eu estou doido para ir na praia, né? E esse exercício me fazendo vontade aqui. Então, ele colocou aí duas situações do que parece ser uma praia, né? Então, tem um guarda-sol e observem as sombras desse guarda-sol, né? Olha a sombra dele na situação 1 e observe na situação 2. Agora vamos ler a questão então. Beatriz e Felipe, olha só, a Beatriz foi para a praia e nem falou com a gente, né? Beatriz e Felipe foram para a praia com sua família logo no início da manhã. Legal. Após seus pais organizarem o local em que ficariam, os dois irmãos foram nadar. Olha lá, eles foram lá na situação 1, eles foram nadar. Quando Beatriz saiu da água para tomar sol, queria ficar bronzeada, ficou brava achando que alguém havia mexido em seu lugar, na situação 2. Olha lá. Já que, antes de sair para brincar, havia sol no local onde tinha estendido a sua esteira. Então, ela está dizendo que de manhãzinha, né, eles foram para a praia e os irmãos entraram na água, né? E a Beatriz tinha esticado uma esteira no sol lá, porque quando ela voltasse, ela queria tomar um bronze, né? Tomar um solzinho. Só que quando ela voltou, ela ficou brava, achando que, olha só, na posição aqui 2, que alguém tinha mexido na esteira dela, porque antes ela tinha deixado aqui, olha, no sol. Antes ela tinha deixado a esteira aqui que estava no sol, percebam? E agora, olha só, a maior parte da esteira está na sombra. Então é isso que o exercício está trazendo aqui. E aí ele pergunta, explique por que a sombra se movimenta ao longo do dia. Então eu acabei de falar isso com vocês, né, no nosso resuminho aqui, antes da correção da matriz. A sombra se movimenta ao longo do dia por causa do movimento de rotação. Então, a sombra se movimenta ao longo do dia por causa do movimento de rotação. E do que nós chamamos aqui, junto com o movimento de rotação, falei com vocês agora há pouco, do que chamamos de movimento, olha lá que eu vou escrever, movimento aparente, é aparente porque ele não está em movimento de fato, do Sol. Movimento aparente do Sol. Então, a sombra se movimenta ao longo do dia por causa do movimento de rotação e do movimento aparente do Sol, o que altera a incidência dos raios solares sobre os diversos objetos na superfície terrestre. Então, o movimento de rotação, junto com a ideia aparente, né, do movimento do Sol, né, a incidência dos raios solares vai acontecer de maneira diferente na superfície terrestre, porque o Sol sempre vai nascer lá no leste e vai se pôr no oeste, né? Então, esse movimento aparente do Sol aqui, junto com a rotação do planeta, vai fazer com que as sombras, aí, a incidência dos raios solares, ela aconteça, a sua distribuição seja de maneira diversa em toda a superfície terrestre. Tá bom? Então, olha só como que ficaria a nossa resposta, se você não conseguiu acompanhar a explicação. Explique por que a sombra se movimenta ao longo do dia. Agora eu posso voltar aqui para baixo, né? Deixa eu passear pela tela aqui de novo. Oi, estou aqui embaixo. Agora, meu íconezinho de gravação de aula aqui também vai vir aqui para baixo. Então, olha só. A sombra se movimenta ao longo do dia por causa do movimento de rotação. Olha só, isso que é importante, ó, do movimento de rotação e do movimento aparente do Sol. Por causa desses dois aspectos aqui, é que a sombra vai se movimentar. Tá ok? Então, a sombra se movimenta ao longo do dia por causa do movimento de rotação e do movimento aparente do Sol, o que altera as incidências
né, dos raios solares sobre a superfície, sobre os diversos objetos localizados na superfície terrestre, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, a correção desse exercício. Ele foi ótimo para podermos aí traçar uma série de conceitos que trabalhamos sobre movimento de rotação, tá? Qualquer dúvida, mais uma vez eu saliento para vocês deixarem aqui nos comentários do vídeo ou anotarem, né, tudo no caderninho de vocês e a gente trocar uma ideia, a gente bater um papo, vocês tirarem todas essas dúvidas nas nossas lives, que tem sido muito proveitosa. Nós estamos conseguindo enriquecer em muito nosso conteúdo aí com essa interação, né? Ela se torna muito mais fácil, eu consigo responder vocês de maneira muito mais rápida, tá bom? Então, muito obrigado, né, por vocês assistirem essa aula e espero vocês na próxima. Tchauzinho e um bom feriado a todos.